Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, amigos que estão em casa nos ouvindo. No dia de hoje, vamos estudar mais um pouquinho juntos o Evangelho de Jesus através dos comentários de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro que nós recomendamos, né? Para todos terem lá na cabeceira, antes de dormir, fazer uma leitura, porque aqui tem reflexões valiosas a respeito do Evangelho do Novo Testamento. E o Evangelho de hoje é uma palavra de Paulo, apóstolo, uma carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Interessante que é apenas uma frase, né? Como é que Emmanuel consegue tirar reflexões de uma afirmativa única, né? E nós estamos vivendo um momento que é o momento da inquietude, né? Nós estamos vivendo um momento da angústia, né? Em todos os setores da vida. Se nós formos analisar, nós estamos aqui no nosso país vivendo a angústia da administração pública, da política. Estamos dentro das nossas famílias vivendo a inquietude, a angústia, do lar, né, daqueles entes queridos que estão enfermos, ou então dos nossos entes queridos que estão passando por uma dificuldade financeira, né, dada a situação que estamos vivenciando. Então, de uma maneira geral, e nós ainda temos as nossas próprias inquietudes, né? As inquietudes relativas ao nosso eu, né? As nossos desejos não realizados, né? As nossas buscas, né? Então, nós vivemos inquietos, né? O tempo todo. E a inquietude, ela é um fator de gravidade para o nosso adoecimento. Porque a inquietude anda de braços dados com as pré-ocupações. Né? Pré-ocupações é você começar a viver uma situação, se ocupar de uma situação antes que ela exista. E você começa a acreditar que ela é real, é verdadeira e que não tem como se fugir dela. Né? A pré-ocupação. E a pré-ocupação, ela nos aflige, né? Nos aflige a alma e nos deixa inquietos. Diz Emmanuel que a observação do apóstolo Paulo, ela é importante todos os dias, da hora que nós acordamos até a hora que nós nos deitamos. O nosso dia, na verdade, ele é 24 horas. As primeiras horas, quando estamos em vigília, nós estamos atuando através do corpo. E as horas que estamos durante o sono, nós continuamos atuando fora do corpo. Porque nós, quando estamos na Terra, nós estamos vivendo os dois planos da vida ao mesmo tempo. Nós temos ocorrências no mundo material, do qual fazemos parte, temos estas vivências, e temos as ocorrências do mundo espiritual, do qual também tomamos parte, embora não tenhamos muitas vezes a consciência. Alguns espíritos trazem no seu perispírito, já trabalhado no seu chakra, né, a possibilidade de guardar, de memorizar vivências tidas durante o período que estava fora do corpo, durante o sono, o repouso físico. Algumas criaturas conseguem se lembrar das suas experiências fora do corpo no momento do sono. Mas são poucos, são raros. A maioria não consegue, né, se lembrar.
a maioria de nós tem ainda a bênção do esquecimento ao mergulhar no corpo físico novamente, né? Ao tomarmos novamente a ligação com o nosso cérebro. Muitas das nossas vivências durante o sono não são registradas no cérebro, né? Aliás, a maioria não é registrada, dado que naquele momento o espírito está mais distante do corpo físico, não acionando os seus elementos celulares, como acontece quando está em vigília, né? Em verdade, em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades, né? E Emmanuel fala que ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Que calamidades, né? São inúmeras. Se nós formos aqui fazer uma reflexão sobre todos os momentos que nós tomamos uma atitude inadequada, falamos uma palavra ríspida, agimos de maneira agressiva e dura, nós podemos observar que antes que determinado ocorrência acontecesse, nós estávamos inquietos. Porque a inquietude, a ansiedade, a insegurança gerada por isso, a falta de fé, e muitas vezes nosso próprio egocentrismo nos faz, em inúmeros momentos, atender a essa inquietude com precipitações. E Emmanuel nos traz aqui vários exemplos. Ele diz o seguinte: na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete uma construção. Então, é aquele momento que o nosso pensamento sai do foco, que é o nosso objeto de ação, e se dirige a outra coisa completamente alheia àquilo ali, né? Pela nossa inquietude. E nesse momento em que nós dirigimos o nosso pensamento para fora daquilo que é o nosso foco, nós cometemos erros. E esses erros, pequenos e rápidos, podem se tornar erros fatais. Por exemplo, num cálculo de engenharia, né? De uma ponte, de uma barragem, né? De um prédio. Então, muita gente fala assim, é um momento de vacilo, né? O que é esse momento de vacilo? Não é momento de distração, é momento de inquietação nossa, onde nós não estamos focados naquele presente e nós saímos daquele momento para viver outro momento que nada tem relação com o que nós estamos fazendo. A inquietude está presente na dosagem inadequada do remédio, que se transforma muitas vezes em veneno. Quantas vezes, né, na área da saúde, nós percebemos que algumas pessoas tomam o remédio por mais de uma vez naquele dia, a mesma dose por mais de uma vez, né? Ela toma o comprimido e está inquieta, está pensando em centenas de outras coisas, não está focada no que está fazendo. Daqui a 15 minutos, ela nem se lembra que tomou o comprimido. Daí a pouco ela lembra, eu tenho que tomar o comprimido. E lá vai ela tomar o comprimido novamente, o mesmo comprimido. Será que é porque ela está muito distraída? Não, é porque está inquieta. Está angustiada, está ansiosa, não está centrada, não está presente no presente, está vivendo um futuro que não existe. Nós precisamos estar mais presente no presente, né? Muitas vezes a inquietude está no acidente infeliz ou no desastre na via pública. Quantos de nós temos ciência
que os acidentes automobilísticos muitas vezes ocorrem pela chamada, entre aspas, distração, né? E o que é uma distração? É uma inquietude. É quando você começa a divagar seu pensamento e você deixa de estar presente ali e estar presente em outra situação que não existe naquele momento, né? É quase sempre um espinho no lar. Um espinho no lar, porque muitas vezes os cônjuges têm grandes dificuldades de se relacionar, dada a inquietude que cada um tem, né? Uns mais, outros menos. E a gente percebe essa inquietude hoje potencializada pelo elemento internet, né? Quantos de nós deixamos de conversar, de trocar ideias, de passar recados, de trazer notícias para aqueles que precisam delas, porque nós estamos ali inquietos com aquilo que a internet está oferecendo de atrativos que levam a nossa alma, tiram a nossa alma do nosso momento, do nosso presente, né? E muitos casais têm sofrido muito com essa inquietude chamada celular, né? As crianças têm sofrido porque os pais hoje, com a inquietude da internet, não têm conseguido focar na atenção à criança, dar a ela a atenção que ela busca e precisa, muitas vezes através da contação de histórias, através de leituras, através do brincar, porque criança precisa de brincar. E se não tem ninguém que brinca com ela, ela vai brincar com os pais. E os pais precisam ter essa sensibilidade de atender às necessidades de desenvolvimento infantil. O brincar é fator de desenvolvimento infantil, é treinamento que a criança faz, treinamento social, treinamento motor, treinamento de linguagem, treinamento de cognição. Quando eu não brinco com a criança, eu castro o seu desenvolvimento. É uma castração. Nenhum meio de comunicação televisivo, seja TV, notebook, iPad, tablet, celular e etc., substitui o brincar da infância. Porque nada disso vai treinar a criança com a amplitude que o brincar treina, em todos os aspectos. Muitas vezes essa inquietude é uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. Quantos de nós, em nossa inquietude, deixamos de colaborar com o melhor que nós temos no nosso setor de trabalho e muitas vezes em função disso deixamos de conquistar um reconhecimento à sua capacidade de realização. Deixamos de ter uma promoção, uma valorização do seu trabalho, do salário, porque na minha inquietude eu me restrinjo, na minha insegurança eu não me prontifico, eu não sou proativo, eu não colaboro, né?
Então é por ela, pela inquietude, que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. E isso aqui é o chamado pré-conceito, né? Isso é do nosso dia a dia. Porque quando eu tenho um olhar dirigido ao outro, em que eu já faço uma leitura do que a criatura é, baseado nas minhas conclusões pessoais, né? Eu já estou fazendo um pré-julgamento e já estou desenvolvendo em mim um pré-conceito a respeito do indivíduo. Nós não temos preconceito, não é só de raça, de cor, de classe social, de gênero. Nós temos preconceito de maneiras de ser. Quando nós, muitas vezes, temos dificuldades, muitas vezes nós nos sentimos incomodados com aquele que já venceu essa dificuldade. Nós nos sentimos incomodados. E fazemos uma leitura depreciando a criatura naquilo que ela pode ter de dificuldades, para que eu me sinta melhor. Para que eu me sinta melhor. Então, eu deprecio o outro. Isso é algo absurdo, gente? Não, não é algo absurdo. Porque, às vezes, quando criança, nós aprendemos isso com os nossos pais. Quando os pais falam, nossa, olha lá o cabelo daquela menina, que feiura, o seu está tão bonito. Então, quando nós depreciamos o outro para a criança, ela vai se construindo como pessoa, entendendo que para ela ser uma pessoa que se destaque, ela precisa diminuir o outro. Ela precisa depreciar o outro. Nós aprendemos isso. E nós, como pai, ensinamos isso aos filhos sem perceber. E os filhos acabam absorvendo isso sem perceber. E nos tornamos adultos. A proposta do Evangelho é mudar a pedagogia, em que você tem que aprender desde criança a valorizar o que o outro tem de bom, o que o outro tem de bem, e não ficar apontando as dificuldades. É fazer uma pedagogia diferente. É passar a mão na cabeça e fazer de conta que o problema não existe, que as dificuldades deles não existem? Não. É simplesmente não ficar colocando lente de aumento em cima delas, para que elas fiquem do tamanho que elas são, reais, e não maiores do que as virtudes que a criatura já conquistou. É através dessa inquietude que nós emitimos julgamento falso. Quantos de nós tiramos conclusão precipitada? Nós somos capazes, muitas vezes, de colocar palavras na boca do outro. Nós, muitas vezes, somos capazes de imaginar o diálogo em que a criatura fala uma série de coisas para a gente, que ela nunca falaria, mas na nossa cabeça fala. Nós colocamos isso, vestindo isso na outra criatura. A inquietude, ela gera preocupações enfermiças e arruína a estrada própria. É através dessa inquietude que nós desgastamos o nosso padrão vibratório. E o padrão vibratório, que é o nosso fluido vital, é essa energia que alimenta as células, que as mantém vivas, o fluido vital.
Quando nós ficamos muito inquietos, com pensamentos enfermiços, nós vamos degradando esse fluido vital, vamos desgastando a energia que mantém a vitalidade celular. E o que vai ocorrer a partir disso? As enfermidades. Diz uma frase antiga, mente sã, mente sã, corpo são, que parece uma frase de efeito, mas é uma frase extremamente verdadeira. Porque toda doença, ela começa realmente no campo mental. Mesmo as doenças infecto-contagiosas, e nós hoje temos o Covid, para mostrar para a gente isso de maneira muito clara, onde numa mesma família temos desfechos diferentes para a mesma infecção. Não é? Temos criaturas que o vírus entra, morre, não causa absolutamente nada. Temos outras criaturas onde ele entra, dão sintomas leves, às vezes imperceptíveis, morre e não causa nada. E temos criaturas que tomam vacinas, 2 doses, e ainda assim o vírus consegue adoecê-la. Portanto, tem fatores que não são só receptores celulares, genéticos, porque eu estou falando da mesma família, que teoricamente tem uma linhagem genética semelhante, com desfechos diferentes. Ora, então, dá para se entender que existe algo aí entre a infecção e a manifestação ou não da doença, que pode estar relacionada com o indivíduo, uma característica individual. E essa característica individual tem uma relação muito grande com a dinâmica de pensamento, com a dinâmica de energia que a criatura absorve, se alimenta, trabalha, cultiva, elabora. Tem muita relação com isso. E os processos kármicos. Os processos kármicos são as colheitas obrigatórias que nós temos que fazer, por mais amoroso que seja o nosso coração. Uma vez semeado, semeadura é livre, mas no momento da colheita, nós temos que fazer a colheita da semeadura. Por mais que o nosso coração esteja cheio de amor, a misericórdia divina é muito grande por nós, pode até mudar a estratégia da colheita para nos, vamos dizer assim, nos abençoar, com esta misericórdia. Mas a colheita vem, não há como fugir dela. Então, muitas vezes as nossas inquietudes nos adoecem a alma e o corpo. E quando eu começo a controlar as minhas inquietudes, eu começo a promover mais saúde física, mental. Consigo vencer melhor os desafios que a vida nos oferece para o aprendizado. Consigo identificar o que a vida quer de mim em cada situação, o que ela me pede. Quando eu tenho um problema, quando eu tenho outro problema, o que a vida pede de mim em cada uma dessas situações.
Ela me pede alguma coisa que eu preciso desenvolver e que a situação está ali exatamente para me lembrar que eu preciso desenvolver aquela virtude, né? A inquietude, ela muitas vezes arruína a estrada própria de cada um de nós. Contudo, a pretexto de controlar as nossas inquietudes, nós também não podemos ir para o caminho inverso, que é sermos completamente passivos diante da vida e dos desafios. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, né? Não é assim. E Emmanuel dá um nome para isso. Ele dá um nome de preguiça. Então, muitas vezes, algumas pessoas, como nós mesmos, no sentido de evitar qualquer preocupação, evitar qualquer inquietude, tenta fugir dos problemas. Ou joga os problemas para debaixo do tapete para não ter que enfrentá-los, para não ter que estar diante da sua dificuldade em enfrentá-los. Prefere fugir, arrumar uma boa desculpa, muitas vezes ignorar, ou mesmo se acovardar, né? Se tornar covarde diante da situação, se julgando como incapaz, tendo pena de si mesmo. Isso não nos ajuda, né? Ter pena de si mesmo não nos ajuda. Você tem que se amar, mas não é ter pena de si mesmo. É muito diferente. Quando você se ama, você reconhece as suas potencialidades, o que você já conquistou. Você reconhece as suas conquistas, os seus méritos. Você se ama. Quando você tem pena de si mesmo, você olha só para aquilo que você não tem conquistado ainda. É o oposto. Você se torna um miserável da vida, um pedinte. Então, nós precisamos aprender a nos amar e não a ter pena de si mesmo. Então, temos que sair do comodismo. O comodismo, ele é deplorável. Fugir dos problemas para não se afligir não é uma boa estratégia. Porque os problemas, as dificuldades, elas vieram para que nós desenvolvamos habilidades maravilhosas, habilidades e virtudes como paciência, de saber o momento certo de agir, tolerância com a iniquidade, com aquilo que te chega, ser empático, ser capaz de perceber a dificuldade, o sofrimento, ser sensível ao sofrimento do outro, ser resiliente, entender que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está onipresente, onisciente. E se eu entendo que Deus é onisciente e onipresente, significa que Ele está o tempo todo, em todo lugar, e percebe tudo a todo momento. E Ele é Pai. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto,
nós temos que ter a resiliência de entender que existe um governo, uma direção que é dada por essa inteligência. E precisamos confiar nela. Aprender a ter a fé verdadeira. Entender que a divina providência age em favor de todos. Não é só em nosso favor, não. De todos. E precisamos ter confiança nela. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, não estejais inquietos por coisa alguma, ele, Paulo de Tarso, que nos disse para não nos inquietarmos desnecessariamente, ele nunca foi ocioso. Paulo foi aquele discípulo que levou o evangelho fora da Palestina, né? Fora daquela região onde Cristo viveu, em toda a África mediterrânea, Grécia, né? Paulo é que levou o evangelho, é que disseminou o evangelho, né? E é interessante porque Paulo tinha suas inquietudes também, né? Tem uma passagem que ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não o faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu o faço. Uma inquietude, né? Percebendo a sua limitação, as suas dificuldades, né? E é isso que nós devemos tentar, controlar as nossas inquietudes com o amor. E o amor no sentido de valorizar as conquistas e o bem que cada um já construiu dentro de si. Porque cada um de nós é um mundo, um universo interior, um mundo à parte, né? Um verdadeiro universo, com suas construções que precisam ser muitas vezes reformadas para atingir aquele ideal que se sintoniza plenamente com essa inteligência maior. Para nós a compreendermos, para nós absorvermos a presença e a providência divina, nós realmente precisamos avançar no nosso pensamento e na nossa capacidade de amar. É só isso que nos fará estarmos mais próximos de Deus. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a atenção de vocês. Lembrando, né, da oportunidade de todos procurarem fazer em casa a leitura. Essa lição é a lição 86 do livro Palavras de Vida Eterna, que foi escrito por Chico Xavier, né? Emmanuel através de Chico Xavier. Bom, é o que nós gostaríamos de dizer para hoje. Pois não. Pois não. Sempre disposto a compreender as pessoas, a entender as pessoas,
Porque, às vezes, o que a gente quer buscar no outro nem sempre está disponível para nós. Nós precisamos, na verdade, oferecer a nossa compreensão, como disse o próprio Cristo, né? Oferecei, se alguém lhe bate na face esquerda, oferecei a direita. Mas é oferecer o nosso coração sem expectativas, sabe? Sem expectativa. Cristo, quando veio aqui e se apresentou para nós, ele não criou nenhuma expectativa em relação à humanidade. Se ele tivesse criado expectativas, ele teria se decepcionado muito e sofrido com essa decepção. Mas não sofreu da forma como a gente, por exemplo, sofreria, não é? Porque ele entendeu a ignorância humana, as dificuldades. Então, quando a gente se dispor a ser uma criatura melhor, a gente tem que entender que o ser melhor não significa que nós vamos receber na mesma medida. Entretanto, muitas vezes nós recebemos, mas de uma forma tão velada, tão despistada, vamos dizer assim, que nós não percebemos, sabe? Às vezes nós temos essa dificuldade, porque o que nós queremos de fato não vem da forma como nós desejamos, mas vem de outras formas, às vezes sutis, a palavra é essa, de forma sutil, né? O que nós precisamos é nos esforçar para amar incondicionalmente, sem criar expectativas, né? Bom, nós vamos encerrar aqui, então, o estudo de hoje, né? Agradecendo a todos a companhia, a generosidade do carinho que vocês emitem quando estão aqui conosco, né? Compartilhando esse momento.